Obrigado, Pai. Obrigado pela tua serva. Que ela seja portadora das boas novas de vida, cheia de Deus, transborde sobre nós com águas, nos alimente, nos fortaleça, nos vivifique. Que venha o teu Espírito em cada palavra da Jane e nos faça novos, alegres, em paz, contentes, cheios de Deus. Usa a tua filha, Senhor, de forma sobrenatural e move as águas neste lugar e nos faz transformados à tua imagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega bem, hein? Tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que é bom tirar isso aqui, porque eu tenho medo de, dar um acidente. Melhor prevenir. Glória a Deus. Você está bem? Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Aleluia. Está pronto? Amém. Vamos ler. Eu vou ler aqui pela minha tradução, tá bom? Certa mulher, versículo 1, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor na minha porta para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então o profeta lhe perguntou: que hei eu de te fazer? Dize-me o que você tem na sua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, mas não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e derrama o azeite em todas as vasilhas que pegou. Põe à parte cada uma que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam com muitas vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez a saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, os teus filhos, vivam o resto. Aleluia. Glória a Deus. Essa mulher está vivendo aqui uma situação de extrema necessidade, uma situação, não sei se poderia ser pior. Naquela época, as mulheres dependiam 100% do marido, não trabalhavam. E a situação de uma viúva era pior ainda, né? No caso dela aqui, muito pior, por estar agora sozinha. O marido dela, diz aqui no versículo 1, era um dos seguidores do profeta Eliseu, e ele temia o Senhor. Provavelmente o marido dela era Obadias. Não sei se ela sabia da dívida antes dele morrer. O fato é que agora ela está vivendo um luto, sem marido, com uma dívida, e como se não pudesse ser pior, o credor está na porta dela para pegar os seus filhos e levar como escravos para pagamento da dívida. Naquela época era permitido, quando a pessoa tinha uma dívida e não tinha como pagar, que os filhos eles poderiam ser levados para trabalhar até que a dívida fosse paga. Exceto no ano do jubileu, que é o ano que a gente está vivendo. Então a dívida era paga e os filhos eram soltos. Só que essa mulher aqui não era o ano jubileu. Essa mulher provavelmente temia também ao Senhor e ela foi procurar ajuda. E procurar ajuda é uma coisa muito de Deus. Muito de Deus. Sabia?
Procurar ajuda é uma coisa muito de Deus, mas às vezes a gente não procura, e quando procura, às vezes procura no lugar e na pessoa errada. Essa mulher foi na pessoa certa, foi ali diante do profeta de Deus. Naquela época, o azeite servia para quê? Vocês sabem? Para fazer comida? Para fazer remédio natural, servia para combustível, servia para iluminar, tudo bem? E aí, o profeta faz uma pergunta para ela. O que esse profeta pergunta para essa mulher? O que você tem em casa? E ela responde, não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E aí ele dá uma instrução meio estranha. Você sabe que Deus costuma pedir coisa estranha, né? Deus costuma dar umas ordens assim que não faz sentido. Qual o sentido de buscar vasilha na casa dos vizinhos? Algum sentido? Nenhum. E qual o sentido de pegar o que ela tinha, que era praticamente nada, porque senão ela não teria declarado que ela não tinha nada. Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa para vocês. Tá vendo esse copo aqui de água? Estão vendo? Faz de conta que ele tá... Deixa eu encher aqui. Aí eu tenho um copo cheio de água. Aí eu peço para o pastor Alice buscar todos os copos da igreja vazios. Todos. Eu sei que parece óbvio, tá? Mas calma. Aí o pastor traz todos os copos de água da igreja vazios. E aí eu tenho quantos copos cheios? Um copo cheio. E aí o pastor traz. Aí eu pego esse copo cheio e encho o primeiro copo que ele me trouxe, certo? O que vai acontecer? Vai ficar quantos copos cheios? Um copo. E esse vai continuar, vai ficar vazio. Está entendendo? Um copo cheio só pode encher um copo vazio. Tudo bem? Qual o sentido de pegar um copo de azeite e encher centenas de vasilhas? Tem sentido? Não. Isso é poder de Deus. Isso se chama poder de Deus. Isso é para manifestar o poder de Deus na vida dessa mulher. Tem algum sentido quando, se você for antes aqui desse texto, lá no livro de 1 Reis, você vê, tem um outro episódio semelhante, mas com o profeta Elias. Deus fala para o profeta Elias procurar uma viúva, lá de Sarepta. Aí ele chega e fala para a mulher, para ela dar água e pão para ele. O que a mulher estava fazendo quando ele chegou? Ela estava pegando um graveto, não era nem lenha, né, uns pedacinhos de pau. E aí ela diz assim para ele, eu não tenho o que comer. Eu estou aqui pegando esses pauzinhos, eu vou chegar em casa, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou comer com meu filho, depois a gente vai morrer. E você me pede água e pão? Eu não tenho. E aí Deus faz o que a gente não entende. Você vai para a tua casa, vai fazer comida para mim, depois você vai fazer para você, e assim como vive o Senhor, a farinha e o azeite da tua panela não vai acabar. E a farinha e o azeite não acabaram até que voltou a chover sobre a terra. Sabe quanto tempo demorou isso? 3 anos. Durou farinha e azeite na panela. Te pergunto, como? A mulher não foi no mercado. Ela não recebeu cesta básica todo dia. Vocês conseguem imaginar? Porque, gente, a gente tem que ler a palavra de Deus e ficar chocado com as coisas que Deus faz. Porque não é normal o azeite multiplicar. Vocês acham normal? Eu não acho. Não é normal farinha brotar da panela. Não é. Porque não sei se a gente acostuma, né? Vai lendo, amém. Não, peraí. 3 anos não para de brotar. Gente, brotar da panela. Estão conseguindo compreender? 3 anos. Quer ver outra coisa? O povo saiu do Egito, fugiu. Deus os libertou. Aí eles se encontram de frente para o Mar Vermelho. Aí Deus fala o quê para Moisés falar para o povo? Diga ao povo que marche. Gente, pensa.
Se fosse nade, teria um pouquinho mais de sentido. Mesmo assim, a gente ia afogar. Não é? Eu sempre penso isso. Gente, na frente do mar, Deus manda marchar. Marchar como na água? Se fosse nadar, também não ia dar certo. Porque íamos morrer. Mas Deus faz o que a gente não entende, para a glória dele se manifestar. Ele fala para Moisés, pega a vara que está na tua mão e toca na água. E divide o mar. Básico assim, né? Gente, como assim dividir o mar? Você já viu nos desenhos, nos filmes? Porque a gente não teve a experiência, infelizmente, de ver ao vivo. Aí você vê aquela parede de água de um lado, a parede do outro lado. Como assim? Diga ao povo que marche. Não faz sentido. Mas se você obedece, Deus faz o milagre. Aí Moisés fala assim para o povo, hoje será a última vez que vocês vão ver os inimigos. Porque de hoje não passa. Eles serão mortos. E aí eu poderia falar mais um monte, vários textos, que Deus pede coisas que não faz sentido. Pede para dar coisa que você não tem. Pede para você fazer uma coisa que não tem explicação. Porque poder de Deus não se explica. Nunca, nunca vai acontecer na ciência, ou nenhum homem vai explicar como que Deus multiplica azeite. Vocês podem quebrar a cabeça, não vai. Não vai explicar como é que o mar fica ali, uma parede, e não cai uma gota na pessoa. E na hora que ele manda, o mar volta. Quer outra coisa inusitada? Ali no livro de João, quando a multidão se reunia e estava todo mundo com fome. Sabe esse texto? Tinha mais de 5.000 pessoas com fome. Senta todo mundo ali, aí chega os discípulos e tal, e começa aquela discussão, porque obviamente que não tinha comida para aquele povo todo. Jesus pergunta para o Filipe, o discípulo, e fala assim, onde a gente vai arrumar pão, onde a gente vai comprar pão para esse monte de gente? E aí o Filipe falou, não tem jeito, não é possível. E o texto diz assim, que Jesus perguntou isso só para experimentar o Filipe, para provocar ele, porque Jesus já sabia o que tinha que fazer. Porque ele sempre sabe. Quando ele manda você marchar, ele já sabe. Deus tem um plano sempre. Aí chega o outro discípulo, André, e diz assim, olha, a gente tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas não resolve a nossa vida. Na verdade, ter 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas é a mesma coisa que não ter nada. É a mesma coisa a mulher lá com azeite. Por isso que ela diz assim, eu não tenho nada. Porque a situação não tem como resolver com um pouco de azeite. Aí, Jesus pega o nada do menino, o pouquinho do menino, dá graças ao Senhor e pede para os discípulos começarem a distribuir pão para todo mundo. Gente, todo mundo comeu muito. Sobrou cesto de pão cheio no final. Você consegue pensar se tem sentido pegar 5 pães e alimentar 5.000 pessoas? Faz algum sentido? Não, poder de Deus. Poder de Deus. É o que vai acontecer na casa dessa mulher. Ela obedeceu prontamente. E ela sai buscando vasilha por todo canto. E quando o profeta diz assim, busca vasilhas vazias e não poucas. Era para pegar quanto? Muitas vasilhas. Nessa instrução, você já tem uma dica de que Deus não ia fazer pouca coisa na vida dela. Já tem uma dica de Deus aí, olha, eu não faço pouca coisa. Então capricha nas vasilhas. Não traz 1, 2, pequenininha, não. Vai e traz um monte. Ela foi e trouxe muitas vasilhas. E o que aconteceu? O impossível aconteceu. E aí eu fico imaginando a cena, né?
Tem uma botija só e enche uma vasilha, separa a vasilha. Aí, a mesma, não sei se quando ela voltava, né? Tá cheia de novo. Como assim? Acabei de encher. Aí enche de novo. Aí volta, tá cheia de novo. E vai, não sei quantas vasilhas ela pegou. Mas foram muitas. Gente, foi tanto azeite que ela vendeu, pagou a dívida e ela viveu como depois? Do que sobrou. Porque Deus sempre age em abundância. Sempre, sempre. Aí eu te pergunto, acaso há alguma coisa difícil para o nosso Deus? Eu não sei o quanto você compreende que o Deus que fez isso na casa da viúva, eu sei que na cabeça você sabe, mas a gente precisa ter a revelação disso. O Deus que estava lá instruindo o profeta Eliseu, o Deus que multiplicou azeite, o Deus que multiplica farinha, o Deus que abre mar vermelho, o Deus que multiplica pão, peixe, é o teu Deus, é o meu Deus. Porque quando eu oro, eu preciso ter isso muito claro. Quando eu oro, eu tenho que saber que o meu Deus, ele chama a existência o que não existe. Está entendendo? Ele falou isso lá para Abraão e para Sara. Não tem nada difícil para mim, porque Abraão e Sara estavam colocando as dificuldades. Olha, tem isso, tem isso, tem isso, somos velhos, nananana. Aí Deus, tá, e daí? Estou nem aí com isso. Eu sou Deus. Eu faço existir o que eu quiser, basta uma palavra sair da minha boca e eu ordeno e acontece. Gente, a gente ainda não viu coisa passar a existir que não existe. A ciência também não vai explicar isso nunca. Mas o Deus que falou para Abraão é o Deus que habita em mim e em você. É o Deus que está aqui. É o Deus que deu esta palavra. E é o Deus que vai livrar nesta manhã os teus filhos do credor. Porque é um dos motivos de oração depois a gente vai orar. Deus não te deu filhos para eles serem escravos entregues ao inimigo. Não deu. O Senhor te deu filhos para serem livres. Então, se o capeta está lá na tua porta, deixa ele só mais um pouquinho lá. Entendeu? E aí nós vamos ordenar em nome de Jesus, porque o Senhor virá com azeite. Sabe como vence o inimigo? Azeite. O que é o azeite na Bíblia? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o sinal real da presença de Deus. Muito azeite, muito poder. Muito poder, muito milagre. Muito azeite, o inimigo tem que sair. Presença de Deus, o inimigo tem que ir embora. Eu entendo que esse texto da história da viúva é um texto profético para nós neste tempo. Está falando do derramar do Senhor, do Espírito dele sobre nós. Você sabia que Deus disse na palavra dele que ele daria o Espírito dele sem limite, sem medida? Você já leu isso? Coloca lá para nós, Vlad, por favor. Texto de João, olha ali. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o quê? O Espírito sem limitações, sem medida. Ou seja, no céu não tem crise de azeite. O céu não tem crise de nada. Tem nada que falta no céu. Nada, nada, nada. E a vontade do Senhor é de derramar azeite sem limites. Porque é a presença dele, gente, que vai fazer diferença. É a presença dele que vai fazer sentido para nós. É a presença dele que os teus vizinhos vão olhar e vão ver. Vão olhar na tua casa brotando azeite da panela. Vai ver água virando vinho. Vai ver caroço sumindo. Poder de Deus. Mas os meus filhos, eu já estou até com a porta aberta, eles já estão indo embora.
Eu já tá na mão do credor já. O Senhor vai agir. O Todo-Poderoso vai agir. E Ele vai te dar os teus filhos de volta. Porque Ele te deu filhos para serem livres. Ele já foi embora, Ele vai voltar. Em nome de Jesus, Ele vai voltar. Mas eu estou diante do mar, pastora, você não está entendendo. Eu não entendo mesmo. Mesmo se você me contar, tem pessoas aqui que eu conheço a história. Tem gente que eu custo acreditar o que está me dizendo, do problema tão complicado que a pessoa está dizendo, que eu custo acreditar. A pessoa fala isso, eu falo, gente, não sei nem como a pessoa está viva. Mas agindo o Senhor, ninguém pode impedir, ninguém. Mas quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos crer que se o mar não abrir, eu passo por cima dele. Ele sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Se Deus te perguntasse hoje, o que você tem na tua casa, o que você diria? O que você tem? Dois peixes, 5 pães, um pãozinho, um casamento quase destruído. O que você tem? Um filho alcoólatra? O que você tem? Um contrato que foi assinado e a sentença foi dada? O que você tem na tua casa? Só um pouquinho de azeite? Só um pouquinho. Na mão do Senhor, o pouco vira milagre. O que a gente tem que fazer? Trazer as vasilhas. E é bom que você tenha bastante vizinho, que você tenha bons relacionamentos, porque se você brigar com todo mundo e não conversar com ninguém, ninguém vai te emprestar vasilha, viu? É verdade. Ué, vai lá e pede para os seus vizinhos, você não olha na cara dele, ele não vai te emprestar vasilha coisa nenhuma. É bom você começar a ter bons relacionamentos. É sério. Bom dia. Boa tarde. Deus te abençoe no elevador. Seja onde for. Amém? O que você tem para oferecer para Deus hoje? Porque Ele derrama azeite nas vasilhas vazias. Ele derrama azeite quem está sedento, quem tem fome, quem tem sede. O que você tem para apresentar diante dEle? Ai, pastor, eu não sei, eu acho que eu não tenho absolutamente nada. Então, o teu nada, você vai apresentar ao Senhor. E o Senhor vai agir no teu nada. E vai derramar azeite. É promessa do Senhor que nos últimos tempos Ele derramaria muito azeite. Vocês sabiam disso? Muito. Muito azeite na igreja, a igreja experimenta o quê? Muitas maravilhas. Pouco azeite, nenhuma maravilha, nenhum poder. Você pode buscar o Senhor na tua casa, como o profeta falou aqui para a mulher. Você fecha a porta, vai lá com os teus filhos e começa a encher as vasilhas. Porque você tem que buscar azeite também sozinho, certo? Mas nós podemos buscar azeite juntos. Que a Bíblia nos ordena a nos encher do Espírito. Já leu isso? Efésios 5,18. Coloca para nós, Vlad. Ele diz para a gente não se embriagar com vinho, mas a gente se encher do... Olha ali. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí você diz assim para mim, mas eu tenho já o Espírito habitando em mim. Ok. Uma coisa é ter o Espírito em você, outra coisa é ser cheio do Espírito.
Uma coisa é ter o Espírito habitando em você, outra coisa é ser revestido de poder. Estão entendendo? Se está dizendo para eu me encher, é porque tem níveis. Concorda? Então eu posso estar vazia, posso estar médio, cheia, e posso estar cheia do Espírito. Supondo que nós aqui já conhecemos o nosso Deus, que Ele não quer dar uma medida média para você, Ele não quer encher só 2 vasilhas, mas Ele quer encher muitas vasilhas, e Ele quer te dar o Espírito dEle sem medida. E a tua casa será testemunho. O credor tem que ir embora. O opressor, o inimigo, tem que sair. Ele tem que largar a tua vida, ele tem que largar a tua casa, porque você está debaixo da presença real do Deus Todo-Poderoso. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver o órgão regenerar. Se você crê, o cisto some. Se você crê, a doença acaba. Se você crê, o teu filho volta. Deus fará com que você veja pela última vez o inimigo vindo atrás de você. Assim como foi com o povo ali diante do Mar Vermelho. Moisés fala assim para o povo: não temam, mas apenas vejam o livramento que Deus vai dar hoje. Porque era melhor a gente ter ficado lá, já que a gente vai morrer aqui. Foi isso que eles falaram? Não, não era melhor ter morrido. É melhor ver o livramento do Senhor. E é melhor atravessar a pé enxuto pelo mar e ver a glória de Deus se manifestar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos? Amém. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Nós vamos orar por 2 coisas. Primeiro nós vamos orar pelos filhos. Nós vamos orar para que o Senhor interfira agora, nesta manhã, na vida do teu filho. Então, queria chamar quem tem essa situação com o filho, vem aqui à frente. Vem cá. Filho que está longe do Senhor, filho que está em perigo, filho que está envolvido com drogas, seja qual for a situação. Mas o credor está na tua porta, o inimigo está na tua porta. Você está sendo amedrontado. Vem cá, ó, vem mais para cá. Ó. Vem cá, Silvia, para cá. Ó. Junta aqui, Silvia, para lá. Aleluia. Mais alguém? Vem, juntem-se. Aleluia. Mais? Aleluia. O restante da igreja, interceda por eles aí. Estenda a tua mão aqui para eles. Nós vamos invocar agora o Deus que chama a existência o que não existe. E nós vamos chamar a existência esses filhos para o Senhor. Amém? Creia de todo o teu coração que o Senhor agora Ele vai aonde você não pode ir. E o Senhor convence o que você há anos não conseguiu convencer. O Espírito de Deus vai convencer o teu filho. É o poder de Deus que virá sobre ele em nome de Jesus. Comece a reclamar em nome de Jesus. Oh Jesus, nós invocamos o teu poder, o teu nome, Senhor. Crendo que tu és o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O teu poder não muda, o teu poder não acaba. O teu poder, Pai, está neste lugar.
Nós queremos invocar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Senhor, age em favor destes pais e mães aqui agora, Senhor. Manda anjos, Pai. Manda anjos ao redor destes filhos agora. Nós profetizamos que estes filhos, nesta manhã, ouvem a voz do Deus temível, do Deus Todo-Poderoso. Filhos, ouçam a voz do Senhor nesta manhã. E venham, voltem, ressuscitem. Pai, em nome de Jesus, derrama agora azeite sobre estes filhos. Derrama do teu poder sobre eles, encontra eles agora onde eles estão, Senhor. Nesses escuros, nestes quartos, nessas faculdades, nessas clínicas, no meio deste mundo, Pai, na perversidade. Vem com teu poder sobre eles. Vem com teu poder, Pai. Pai, eles são herança sua, Pai, estes filhos. Nós reivindicamos eles para o Senhor. Tira a vergonha destes pais, Senhor. Tira o opróbrio, tira o medo, tira a opressão e traz estes filhos de volta em nome de Jesus. Satanás, larga estas vidas. Nós ordenamos no nome de Jesus. Poder de Deus, vem agora e quebre toda corrente, toda amarra, toda confusão na mente. Que estes filhos vejam agora o poder, a glória manifesta de Deus. Que eles vejam agora o reino do Espírito. Que eles vejam os anjos, os demônios. E que eles temam ao Senhor. Que eles temam ao Senhor. Que eles sejam devolvidos. 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 Vem com teu Espírito, Pai, sobre eles. Oh, Senhor, faz brotar azeite, Pai, nesta casa. Na casa da viúva, Pai, faz brotar azeite onde tem tido vergonha há tanto tempo. Onde os vizinhos olham, Pai, e às vezes até dão risada, até questionam, mas você não tem a Deus. Não deixa esses pais aqui serem envergonhados, Pai. Traz os teus filhos e que eles se rendam aos pés do Senhor. Pai, que neste ano de jubileu a dívida dos meus irmãos aqui sejam pagas e toda a escravidão cesse. Toda a escravidão cesse. Toda a prisão seja aberta agora em nome de Jesus. Toda a prisão de alma, toda a prisão no espírito, na mente destes filhos, seja aberta, porque o Senhor declarou: ano de jubileu, ano de liberdade, ano de perdão, ano de restituição, ano de milagre, de unção de Deus. No lugar da vergonha, traz a tua alegria. Que todos os vizinhos que estão emprestando vasilha sejam impactados pelo poder de Deus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Hanamash. Deus está chamando os nomes deles. Ninguém pode resistir à voz do Senhor. Ninguém pode resistir à voz do Senhor. O Senhor está chamando, nome por nome, nome por nome, nome por nome, nome por nome. Não importa quão longe Ele está, para Deus não tem distância. Ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele busca, Ele busca, Ele busca. Ele manifestará a glória dEle em nome de Jesus. Aleluia.